E aí galera, tudo bem? Então nós vamos falar aí da independência do Brasil. Independência ou morte. Independência do quê? Independência do pacto colonial. Nós temos que nos lembrar que o Brasil era colônia de Portugal. Portugal tinha um vasto império que pegava ali toda a costa africana, né, porque eles vão conseguir circular ali o continente africano para conseguir chegar na Índia, na China, por causa do comércio. Tá? Lembrando que os árabes vão bloquear a passagem ali de Constantinopla, então não dava mais para os comerciantes chegarem nas rotas comerciais da Índia, nas rotas comerciais da seda, porque os árabes não vão permitir mais aquelas passagens. Os árabes vão fazer acordo com os italianos, esse acordo não vai interessar nada para os espanhóis, não vai interessar nada para os portugueses. Então, espanhóis e portugueses vão procurar novas rotas. Primeiro aí os portugueses, eles vão ser pioneiros nessa busca aí de novas rotas. Por essas buscas aí, eles vão chegar à conclusão que se eles passassem pelo continente africano, eles chegariam nas Índias. Não tinha os mapas que nós temos hoje, não tinha o conhecimento dos territórios como nós temos hoje, então foi tudo uma grande aventura, né? Tudo muito até colocado de forma mística, tudo mais, tá? Mas o importante é que, né, os portugueses, com essas tentativas de chegarem na Índia e depois chegando na China, e principalmente no nosso caso, chegando no continente americano, que até então era desconhecido pelos europeus, o território dos portugueses aqui no continente americano, que hoje a gente chama de Brasil, tá, vai ser colônia. E o que é uma colônia? A colônia ela segue o pacto colonial. Então eu preciso que vocês guardem muito isso. No pacto colonial, a colônia ela é forçada, ela é obrigada a só comprar e vender para a metrópole. Então o Brasil só podia receber produtos vindos de Portugal e só podia mandar os produtos aqui do Brasil para Portugal. Então, com isso, Portugal acumulava as riquezas, acumulava os produtos, e entre os produtos, inclusive pessoas, né, que os escravizados eram tratados como produtos. Então, tudo virava riqueza para Portugal. Tudo ia para a metrópole, tudo ia para Portugal. Quando que essa história começa a mudar? O Napoleão vai estar em guerra lá na Europa e o inimigo principal do Napoleão vai ser a Inglaterra. Napoleão não vai conseguir lutar contra a Inglaterra no mar. Lembrando que a Inglaterra é uma ilha afastada da Europa, não está no continente, é uma ilha. E a Inglaterra tinha uma frota naval muito forte. O Napoleão então vai fazer o seguinte, ele vai bloquear o continente europeu e ele vai proibir que os outros países tenham comércio com a Inglaterra. Né? A Inglaterra então, por sua vez, vai ter que procurar outras formas de conseguir manter ali seu comércio, conseguir manter seu poder. Uma das formas vai ser ela apoiando os países que vão se tornando independentes aqui no continente americano, que vão se livrando do pacto colonial da Espanha. Lembrando que o Napoleão invade a Espanha e coloca o irmão dele como rei da Espanha. E a partir desse momento, os países aqui da América espanhola não vão gostar muito dessa ideia, vão começar a ter movimentos de independência. A Inglaterra, para participar desse comércio que antes ela não podia, porque esses lugares tinham acordos aí de pacto colonial com a Espanha, ela vai ajudar esses países a se tornarem independentes. Portugal vai ser um caso à parte. Portugal depende muito do comércio da Inglaterra. Então Portugal vai fugir da França com a ajuda da Inglaterra. Por que a Inglaterra vai ajudar Portugal? Porque os ingleses querem que o pacto colonial do Brasil com Portugal seja rompido, para que Inglaterra agora passe a lucrar também com o Brasil, que não fique só nas mãos de Portugal. Então a Inglaterra vai ajudar a família real portuguesa a vir para o Brasil, porque a Inglaterra quer ter acesso às riquezas que existem no Brasil. É isso que vai acontecer. Né? E aí a família real chega no Brasil, e para quem quiser aprofundar mais, precisa aprofundar mais para avaliações e para conhecimento mesmo, tem outro vídeo meu anterior a esse aqui, que eu explico a vinda da família real
portuguesa para o Brasil em 1808 e as consequências disso. Tá? Acontece que a família real chegando no Brasil, o Brasil muda de status. O Brasil deixa de ser colônia e agora passa a ser vice-reino. O Brasil se torna vice-reino. Então vai ter abertura dos portos aqui no Brasil. Então o Brasil agora vai fazer negócio com a Inglaterra. Isso para os comerciantes brasileiros, no primeiro momento, vai ser muito importante. Vai ser uma mudança significativa. Tá? E vai gerar prejuízo para os comerciantes portugueses que ficaram em Portugal, principalmente. Porque agora os produtos ingleses chegam no Brasil mais baratos do que os produtos portugueses. E o Brasil precisa se desenvolver, porque agora o Brasil é a sede do Império. A rainha e o príncipe regente estão morando no Brasil. Então o Brasil fica com status aí mais importante do que Portugal. E aí, para a gente entender o que acontece aí, que vai ser a maior influência para a nossa independência, vai ser que o Napoleão perde, vai ter o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai começar a restaurar as mudanças que ocorreram depois do período do Napoleão. E aí a família real não volta para Portugal, continua no Brasil. Em Portugal vão começar a questionar. Se o Napoleão perdeu a guerra, se o Napoleão não está mais ocupando Portugal, por que a família real não volta para Portugal? E aí vai ter a Revolução do Porto em 1820. Né? E aí em 1820 então vai ter a Revolução do Porto e eles vão questionar. Por que a família real não volta para Portugal? E mais, eles vão propor uma nova Constituição. E nessa Constituição, diminuir os poderes do rei. Tá? Eles não querem mais um governo, uma monarquia absolutista em Portugal. Então vão ser criada a ideia de criar uma nova Constituição. E eles vão forçar o rei a voltar para Portugal. Tá? E aí então, o rei retorna para Portugal, tá? Em 1821, no dia 26 de abril de 1821, e o filho dele fica no Brasil como príncipe regente. Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente. Só que aí lá em Portugal, as cortes, que vai ser uma assembleia que vai ser criada para redigir essa nova Constituição, a maioria dos deputados são portugueses. E como são a maioria, lógico, o projeto deles vão ser aprovados porque vão ter mais votos. Então eles vão criar leis para tentar restaurar Portugal. Portugal sofreu muito com a invasão do Napoleão. Nos anos ali de 1807 e 1814, em torno de 500 mil pessoas ou morreram ou fugiram de Portugal. Ou seja, um prejuízo muito grande para os portugueses. Eles vão querer restaurar esse prejuízo. E como é que eles vão querer restaurar esse prejuízo? Fazendo com que o Brasil volte a ser colônia. E a primeira medida que eles vão tomar é: Dom Pedro tem que voltar para Portugal. O Brasil não tem essa história de ter reino em Portugal. Tá? Não tem essa história de que tem um príncipe regente no Brasil. O Brasil é colônia. O Brasil tem que voltar a ser colônia. Tá? E aí no dia 9 de janeiro de 1922, o Dom Pedro I se recusa a voltar. Tá? E aí as cortes então vão decidir que não vão reconhecer, vão diminuir o poder do Dom Pedro I e vão forçar o Brasil para se tornar colônia novamente. Então quando alguém perguntar para vocês assim, por que o Brasil se tornou independente? É para encerrar o pacto colonial. O Brasil não aceitava mais voltar à condição de colônia. Tá? Era para acabar com a desigualdade? Era para acabar com a escravidão? Não, nada a ver com isso. É questão comercial. Os comerciantes brasileiros, os grandes produtores brasileiros, os grandes fazendeiros brasileiros, eles não queriam mais o pacto colonial. Para a população, no geral, não fazia lá muita diferença se era Portugal, se era um governo nacional, porque não ia mudar lá tanta coisa. Para o escravo, então, menos ainda. Tá? Infelizmente, a verdade é essa. Tá? Então, por que foi por causa disso? Tá? Os interesses do Brasil não voltar a ser colônia portuguesa. E como que foi isso? Aí vem a parte engraçada da história. O Dom Pedro I tinha uma amante, e aí ele estava na casa da amante dele, e aí ele passou mal, comeu alguma coisa estragada, e ele sai de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. E aí no meio do caminho, tá ele, 2 militares estavam acompanhando ele e um padre. E ele montado num burrinho, só de cirola, com diarreia. E aí os 2 militares, a mando do José Bonifácio, que era um ministro muito importante que nós tivemos, e a mando da esposa dele, da Imperatriz Leopoldina,
ele é avisado que, olha, Portugal vai invadir o Brasil, quer que o Brasil volte a ser colônia. E ele fica com muita raiva, então, e decide que o Brasil não vai ser colônia de Portugal. Mas assim, não teve independência ou morte, não teve grito no Ipiranga. Né? Então, assim, o nosso hino lá ele começa com um equívoco histórico. Não estou falando que não é para cantar o hino nacional, nada disso. Estou falando para a gente entender o nosso hino. Então, quando a gente vê lá a pintura do Pedro Américo, mostrando lá o quadro, né, Independência ou Morte, tal, que foi feito só em 1888, ou seja, 66 anos depois do processo de independência, a mando do Dom Pedro II, eles foram lá e fizeram lá o quadro. Então, assim, não condiz com a realidade. A realidade é que não teve aquele monte de militar na beira do rio, não teve o grito, não teve nada daquele simbolismo, toda aquela beleza que eles colocam no quadro. Por que eles fazem aquilo no quadro? Para mostrar assim, nossa, a independência do Brasil, né, como é que foi heróica. Não teve nada daquilo. Tá? Só que isso não quer dizer que a gente pode falar também que a independência ela foi pacífica. Guardem isso, a independência do Brasil de pacífico não teve nada. Vão ter várias disputas no Brasil nesse período de independência, de regiões que querem se separar do Brasil, que querem ser independentes, né? Por exemplo, a Revolução Pernambucana, né? E os outros movimentos que vão surgir pós-Revolução Pernambucana. E ainda vão ter regiões do Brasil que querem continuar colônia de Portugal. Então vai ter disputas entre regiões que querem continuar a ser colônia, disputa de quem quer ser independente, né, quem não quer fazer parte do Brasil, e quem quer que o Dom Pedro seja imperador. Né? E então assim, vai ter muitas disputas, muitas batalhas, vai morrer muita gente. Então a gente não pode falar que foi pacífico. E outro equívoco também que a gente escuta bastante, as pessoas falarem assim, o Brasil deixa de ser metrópole de Portugal e passa a ser metrópole da Inglaterra. Não é também uma afirmação coerente, porque o Brasil não vai ser colônia da Inglaterra. O Brasil vai ter acordos financeiros, acordos econômicos com vários países. Então, assim, vai perder aquela condição de só poder ter comércio com Portugal. A independência ela acontece por causa disso. Então tem a parte legal aí da história do Dom Pedro, dos adultérios, da diarreia e tal, mas o que a gente precisa guardar é o seguinte: o Brasil se torna independente porque os comerciantes aí brasileiros, os grandes fazendeiros brasileiros, eles não querem que o Brasil continue ou volte, né? Não continue, né? Que o Brasil volte para o pacto colonial. Essa é a base que vocês precisam entender para a gente conseguir entender o processo de independência e por que o Brasil ser independente. Então, independência do quê? Do pacto colonial. Morte até teve, mas não foi do Dom Pedro, não foi de quem é representado ali no quadro do Pedro Américo ou no filme Independência ou Morte, que trata de forma esplendorosa esse momento. Né? E aqui fica um protesto meu. Se a gente for nesse momento, nas margens do rio Ipiranga, aonde acontece esse momento tão importante da história do Brasil, o rio está poluído, esgoto está sendo jogado no rio, porque nós brasileiros ainda não conseguimos aprender a lidar com o meio ambiente. Então, que pena, né? Que a gente não pode ir no rio Ipiranga e tentar entender como que era aquele lugar, porque é fedido pra caramba, porque é violento pra caramba, é uma pena. Tá? Então fica aí, as próximas aulas aí nós vamos falar sobre essas guerras que vão acontecer para que a independência se firmasse no Brasil. Até mais.